Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar aqui de um assunto muito interessante onde ele nos fala sobre o arco de circunferência e sua medida. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode determinar a medida em graus de um arco de circunferência de acordo com o ângulo que o forma. E aí eu tenho aqui cinco exemplos bem diferentes, tá? E bem distintos no caso em relação a isso, porém todos eles tratam da mesma coisa, que é determinar a medida de um arco de acordo com o tipo do ângulo. E aí eu fiz aqui duas tabelinhas onde, primeiramente eu vou te mostrar aqui o tipo do ângulo, como a gente vai defini-lo, né, determiná-lo. Depois, a característica desse ângulo. Depois, a figura que representa esse ângulo. E, finalmente, a fórmula que vai definir a medida do ângulo de acordo com o arco também, tá bom? Então, vejamos. Inicialmente, nós temos o ângulo central. O ângulo central é aquele que possui o vértice bem mesmo no centro da circunferência. Então, veja lá aqui a nossa característica, vértice no centro da circunferência. Isso quer dizer que o vértice dele é o ponto O, onde o ponto O é o centro da circunferência. E temos aqui nosso desenho representando o quê? Esse nosso ângulo alfa, que está aqui de alaranjado, certo? Assim como também eu tenho o nosso arco AB, que está aqui de azul. Ok, gente? E aí, reparem, quando você tiver um ângulo central, o arco equivale à mesma medida desse ângulo central. Aqui nesse caso, então, nós temos aqui o arco igual em medida de graus igual ao ângulo central. Então, por exemplo, vamos supor que esse ângulo alfa meça 80 graus. Se o ângulo alfa tem uma medida igual a 80 graus, automaticamente esse arco terá a mesma medida. Bacana? O nosso segundo tipo é quando nós temos um ângulo inscrito. Qual é a característica do ângulo inscrito? Vejamos. Vértice na circunferência e lados secantes. Opa, o que isso quer dizer? O vértice tem que pertencer à circunferência, ou seja, ele tem que estar localizado no contorno da circunferência. Está aqui o vértice, então, desse ângulo, beleza? E eu também vou chamá-lo de ângulo alfa, até para que você não se confunda em relação aos outros ângulos. Além disso, gente, as duas semirretas, os dois segmentos que formam esse ângulo, eles são secantes. Por quê? Um segmento qualquer é secante a uma circunferência quando ele toca a circunferência em dois pontos diferentes. E aqui nesse caso, está tocando no ponto A e está tocando aqui no ponto B. E o outro ponto, logicamente, é o vértice do ângulo. Então nós temos aqui, olha lá, um ângulo alfa com essa aberturazinha qualquer. E aí, em relação a esse ângulo alfa, quanto é que mede o arco? Vamos lá. Em relação a esse ângulo, aqui no caso, aliás, o ângulo ele mede a metade do arco. Automaticamente, então, o arco AB ele será igual ao dobro do ângulo. Então, você pode fazer essas duas comparações, tá? Quando o ângulo ele é inscrito, o arco ele mede o dobro do ângulo. Ou, se você olhar pelo contrário, o ângulo equivale à metade do arco em medidas em graus. Tá beleza? O outro tipo é quando nós temos o ângulo de segmento. O que é o ângulo de segmento? Vamos lá. Característica. Vértice na circunferência e um lado secante e o outro tangente à circunferência. Qual é a diferença? Porque se você analisar bem, o desenho é até um pouco parecido. Mas qual é a diferença desse ângulo para o de cima? Vejamos. Nesse ângulo aqui de cima, que é o inscrito, as retas que formam esse ângulo, as duas são secantes, ou seja, as duas retas elas tocam a circunferência em dois pontos diferentes. Agora, no ângulo de segmento, não. No ângulo de segmento, eu tenho uma reta secante, né? Então, um dos segmentos que formam o ângulo, um deles é secante, pois toca em dois pontos diferentes, e o outro segmento é tangente. Isso quer dizer que o outro segmento tocará a circunferência em apenas um ponto, tá? Mas, independente se de repente eu tenho um ângulo inscrito ou eu tenho um ângulo de segmento, a medida do arco ou a medida do ângulo vai ser a mesma. O ângulo equivale à metade do arco. Bem, se esse ângulo alfa equivale à metade do arco, automaticamente o arco equivale ao dobro do ângulo. Tá? Então, em relação a essas medidas, as formulazinhas são as mesmas, tanto para ângulo inscrito
quanto para ângulo de segmento. Perfeito? Agora, eu tenho duas possibilidades também aqui nesse caso, que são, quando nós temos, aqui no caso, o ponto excêntrico interior ou ponto excêntrico exterior. Como assim? Eu tenho aqui o ponto P, onde esse ponto vai ser o ponto de encontro de dois segmentos de reta, tá? Quando esse ponto P, que é o ponto de encontro, ele se localiza dentro da circunferência, nós temos aqui duas retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que se encontram em um único ponto, tá? E aí, repare que nós temos pelo menos um ângulo alfa, beleza? Vamos aqui à característica. Vértice na região interior da circunferência, que foi o que eu lhes falei, olha lá. O vértice, que aqui no caso é o ponto P, que é o ponto de encontro desses dois segmentos, esse ponto está dentro da circunferência. E aí, gente, olha só, ele forma aqui dois arcos opostos. Isso quer dizer que são dois arcos que estão um de frente para o outro. Então, eu tenho aqui o arco AB e tenho aqui o arco CD. Eu vou até identificar aqui para você, que faltou colocar aqui, né? Aqui a curvinha em cima, tá? Quer dizer que essa simbologia significa que estamos trabalhando com o arco AB. Porque se de repente você colocar uma reta, aí já é o segmento AB, tá bom? Então, olha só. Quando a gente quiser determinar o valor desse ângulo, onde esse ângulo equivale a quem? Equivale ao vértice de encontro dos dois segmentos, você soma esses dois arcos e tira a metade dessa soma. Então, é a metade da soma dos dois arcos. Assim como também, vamos supor que eu tivesse e quisesse achar esse ângulozinho verdinho aqui em cima. Já esse ângulo, reparem, ele é formado por esses dois arcos que estão de rosa aqui. Mas, de qualquer forma, devido a esse vértice fazer parte do interior da circunferência, a ideia é a mesma. Você vai somar os arcos que são, aliás, opostos a esse ângulo que você quer achar, somou os dois arcos, tirou a metade, já achou o valor do ângulo, tá? Então, de novo, eu tenho aqui o ângulo alfa, eu tenho dois arcos, seja um maior, outro menor, os dois iguais, tanto faz, tá bom? Então, eu tenho aqui essas duas medidas, soma as duas medidas e tira a metade. Com isso aí, com essa operação, você acha o valor desse ângulo alfa aqui. E por último, o que acontece? Eu tenho, no caso aqui, o ângulo excêntrico exterior. O que isso quer dizer? Quando o vértice está na região exterior e os lados são secantes ou tangentes à circunferência. Aí tanto faz. Por quê? Olha só. Eu tenho aqui embaixo, aqui, então, o ponto P, que é o vértice desses dois segmentos. E esse ponto P, aqui no caso, além de estar fora, as retas que formam esse ponto, tá? Ou esse ângulo, na verdade, essas retas tocam a circunferência em dois pontos ou em um ponto, aliás. Aí tanto faz. Por quê? Porque fazendo isso, repare que vai formar também dois arcos. Eu tenho esses dois arcos, onde eu pintei de azul para que você note a diferença de quais estamos trabalhando, tá bom? Então vejamos, está aqui o ângulo que vai de encontro à circunferência, passando por ela, onde vai formar aqui dois arcos. Quando, aqui no caso, nós tivermos um ângulo chamado excêntrico exterior, quer dizer, o seu vértice fora da circunferência, como é que a gente faz para achar esse ângulo? Simples. Você subtrai aqui os arcos, os valores deles. Logicamente, você vai subtrair o maior do menor, tá? Então, subtrai o arco maior do arco menor e, em seguida, divide por 2. Ou seja, em seguida, achará metade. Aqui faltou colocar também a curvinha, já que estamos trabalhando com arcos, tá bom? Então, gente, repare que nessa nossa aula, nós trabalhamos aqui como determinar o ângulo de um ponto, aliás, a medida de um ângulo de acordo com o seu vértice, onde nós temos 5 tipos diferentes, tá? Nós trabalhamos um ângulo central, trabalhamos um ângulo inscrito, trabalhamos um ângulo de segmento, o ângulo excêntrico interior e o excêntrico exterior. Perfeito? Sendo assim, então, muito obrigado e tchau.